Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Univesp TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Pedro, o título da sua tese está em inglês, porque você realizou o seu doutorado nos Estados Unidos. O título em inglês é Health and Lifestyle in the Paleo-Americans Early Holocene Biocultural Adaptation at Lagoa Santa, Central Brazil. Traduzindo, saúde e estilo de vida nos paleoamericanos, adaptação biocultural no Holoceno inicial em Lagoa Santa, Brasil Central. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Pedro? Isso. Então, o meu doutorado eu trabalho com, assim, em poucas palavras, eu trabalho com os esqueletos humanos da região de Lagoa Santa. Então, o que eu tentei entender nesse doutorado? Tentei entender qual que era o modo de vida deles. Então, essa parte mais biológica, de saúde, qual que era a maneira com que eles viviam. E, como era muitos, a gente tenta entender o comportamento há muitos milhares de anos atrás, então, há poucos restos que te permitem estudar isso. E no meu caso, então, eu me especializei com a parte dos esqueletos e tentar pegar o máximo de informações possíveis sobre os esqueletos humanos para tentar entender esse modo de vida dessa população de Lagoa Santa. Lagoa Santa fica em Minas Gerais, uma referência, isso. É onde foi encontrado o esqueleto mais antigo das Américas. Das Américas. Luzia, correto? Que tem cerca de 11 mil anos, é isso? Isso, entre 11.000 e 11.500. Então, eu acredito que para mim é um privilégio poder trabalhar nessa região de Lagoa Santa, porque não há região na América inteira, no continente americano inteiro, que tem tantos esqueletos antigos como Lagoa Santa. Então, na verdade, é um privilégio, não só meu, é um privilégio do Brasil de ter essa região. E, para você ter uma ideia, o número de esqueletos que a gente trabalha, em Lagoa Santa, ele é maior do que todos os esqueletos na cidade da América do Norte. Ou seja, é uma região que tem uma concentração de esqueletos tão grande que permite que a gente entenda esses primeiros habitantes, né, do continente muito melhor do que qualquer outra região que tinha no continente inteiro. Como você estruturou a sua pesquisa? O que exatamente do estilo de vida você queria descobrir e como você faz isso observando, analisando os esqueletos? Então, na verdade, tudo isso começou ainda quando eu era um aluno de graduação. Então, quando eu tive o primeiro contato com essa área de estudo, eu tinha 19, 20 anos, e foi justamente com o livro desse meu orientador lá nos Estados Unidos, que chama Larsen, e ele que deu essa inspiração de trabalho. Então, o que ele tentou fazer? Ele escreveu um livro dizendo todas as informações que você pode obter dos esqueletos humanos. Então, o que se fazia há um tempo atrás era simplesmente classificar os esqueletos em grande, pequeno, em formas. E aí o que ele tentou fazer foi, vamos tentar entender o comportamento das populações. Então, eu acho que esse é um pouco o espírito da minha tese, da minha pesquisa. Não descrever os esqueletos em si, mas tentar entender o comportamento da população humana. Então, existem uma série de marquinhas no esqueleto que vão te dar informações ou dicas sobre o modo com que eles viviam. Então, acho que eu diria que esse é o espírito principal. Então, é como se fosse ler os esqueletos. Então, você chega, lê esses esqueletos e tenta entender o comportamento deles a partir dessas marcas. Né? Eu tomei nota aqui, você investigou 5 aspectos de saúde, correto? Isso. De saúde e estilo de vida. Por exemplo, saúde bucal e dieta. Saúde bucal. Você analisa realmente no esqueleto a formação dos dentes e consegue, através disso, deduzir como eles se alimentavam, como cuidavam dos dentes, é isso? Isso, exatamente. Então, então são 5 aspectos, um desses, e que eu diria que esse é um dos mais interessantes da pesquisa, porque a gente conseguiu resultados mais interessantes, que eu posso contar depois com mais detalhe, mas a gente faz como se fosse um dentista mesmo. Você pega os esqueletos, coloca numa bancada e vai dente por dente procurando marcas de cáries. Então, a gente olha cáries, eu olhei cáries no meu trabalho, inflamações na boca. Então, isso é muito interessante porque essa população especificamente que eu estudei, eles tinham uma frequência de cáries muito alta.
que era uma coisa até que era inesperada. Então, eles tinham uma frequência de cáries muito alta, eles perdiam muitos dentes. Então, você olhava na boca dessa população antiga e chegava aos 30, 40 anos, eles estavam com 5, 6 dentes na boca. Então, eles perdiam todos esses molares, que são os dentes de trás, muita inflamação na boca. Então, são os alvéolos, né, que seguram os dentes, eles estavam todos, você tinha essas bacias, né, de reabsorção óssea. Então, você faz um check-up mesmo. Você faz um check-up do esqueleto para tentar entender todas essas marquinhas. Você identificar essa característica te dá pistas do tipo de alimentação ou da falta de cuidado bucal, Isso. enfim, indicando que ainda não se conhecia muitos cuidados na época. Através disso, o que você pode deduzir? Olha, é um indicativo de dieta. Então, a questão das cáries é uma coisa que eu imagino que as pessoas tenham contato com isso, porque a gente está toda hora indo para o dentista e achando cáries. E a questão do açúcar, né? Então, na verdade, cáries é muito sensível, a sua frequência de cáries é muito sensível à quantidade de açúcar que você coloca dentro da sua boca. Então, na verdade, a nossa saúde bucal ela tem muito a ver com a alimentação. Então, esse é um dos princípios fundamentais para tentar entender dieta das populações antigas, é entender que tudo aquilo que você coloca na boca vai deixar um certo tipo de marca. Então, no caso das cáries, a dieta, a frequência com que você come. Então, por exemplo, se você está constantemente colocando açúcar dentro da sua boca, você está mantendo por mais tempo o açúcar entre os dentes, isso vai favorecer a presença de cáries. E tem a questão da saúde bucal também. Então, em populações antigas, apesar que eles poderiam ter métodos, jeitos de limpar essa boca, mas era muito diferente do que a gente tem hoje. Então, você não tem escova de dente, você não tem pasta, você não tem flúor na água. Então, com certeza, existe uma questão de saúde bucal, mas a dieta, né, é o carro-chefe dessas marcas. Bom, com isso a gente sabe que essa população comia bem e comia bastante, é isso? Isso. O que eles comiam bastante não, mas o fato deles terem muitas cáries, o fato deles terem muitas inflamações na gengiva e terem perdido muito dente, indica que eles comiam muito mais carboidratos, muito mais açúcar do que a gente imaginaria. Então, isso é uma coisa interessante porque a nossa sociedade moderna, a gente coloca muito mais açúcar na boca do que as populações pré-históricas. Então, isso é um ponto pacífico. Tanto é que na minha tese eu uso um banco de dados onde eu comparo populações mais modernas, agricultoras, de populações caçadoras-coletoras, que tendem a ser mais antigas, e existe uma diferença clara. Nós, na sociedade atual, temos muito mais cáries do que as populações pré-históricas. Ou seja, tem uma diferença clara de cáries. E isso que foi o inesperado. Essa população muito antiga também tem uma alta frequência de cáries. Então, a gente passou a ver uma contradição aí. Por que será que eles têm essa alta frequência de cáries? E das razões que a gente entende, interpreta isso, que eu interpretei isso na minha tese, é que eles comiam muito mais plantas e açúcares do que a gente esperaria para uma população antiga. Ou seja, comiam frutos, comiam plantas, comiam tubérculos, que são aquelas raízes que ficam debaixo do solo, numa frequência mais alta do que carne, por exemplo. Isso indicaria uma característica mais coletora do que caçadora, é isso ou não? Exatamente. Então, esse é uma diferenciação importante. Caçadores-coletores. A gente até fala caçadores, coletores, pescadores, porque alguns deles pescam também, não só coletam, não só caçam. Então, essa população de Lagoa Santa, ela estava coletando mais do que caçando. Ou se ela estava caçando, era uma proporção menor do que a parte de coleta. Isso é uma coisa interessante, porque é um ambiente tropical. Então, a gente muitas vezes compara esses esqueletos e o banco de dados que a gente usa vem muito da América do Norte, vem muito dos Estados Unidos, vem muito da Europa. E lá tem um clima muito diferente do clima tropical. Então, nos trópicos, você tem uma disponibilidade de vegetais muito maior. Então, isso faz um pouco sentido. Ou você está num lugar tropical, você vai explorar os recursos vegetais muito mais do que se estiver numa área temperada, né? Bom, um outro aspecto que você estudou foram as atividades físicas. Isso. O que quer dizer exatamente atividade física e como você estuda isso a partir do esqueleto? Então é aquela história, né? Em arqueologia, a gente tem muito pouca informação.
Então, é muito difícil entender exatamente como eles viviam. Então, a gente tem que ir com algumas coisas pontuais que vão abrir caminhos, né, para a gente entender. Então, no caso das atividades físicas, o esqueleto é rico no sentido das articulações, né? Então, em termos de atividade física, um dos pontos de análise é a articulação, que são as tais das artrites. Então, eu analisei as artrites, que a gente chama de osteoartrites, que são, você pega a articulação do esqueleto e, se você tem esse problema, existem uma série de porosidades nessa articulação e, às vezes, você tem um crescimento ósseo ao redor da articulação. E isso causa dor, isso causa dificuldade para você caminhar. Só que, mais do que isso indica que você está usando essa articulação com muita frequência, que é um dos principais tópicos de pesquisa. Isso, além da dor, que às vezes até você não sente tanta dor, mas isso indica que você está usando muito. Então, no caso dessa população de Lagoa Santa, eles tinham uma atividade física alta. Então, você olhando os esqueletos dos museus, então eu fui, isso até é bom fazer um parênteses, né? Fiquei 6 meses olhando esses esqueletos nos museus, então esqueletos estão em São Paulo, esqueletos estão em Belo Horizonte, eles estão no Rio de Janeiro. Então, eu voltei dos Estados Unidos, fui nos museus e fiquei lá olhando e repassando todas essas marcas nesses museus pelo Brasil. E eles têm uma alta frequência de artrites. Então, isso indica que eles tinham uma atividade física e corporal muito alta. Isso tanto na região do cotovelo, região do pulso, joelhos principalmente, ou seja, tinham muitas artrites nos joelhos. Então, eles estavam fazendo atividades intensas. Isso até interessante de pensar, porque a questão da tecnologia também, naquela época, eles não tinham acesso à tecnologia como a gente tem hoje, a instrumentos potentes. Então, se eles tivessem que cortar uma árvore, tudo isso era feito com machados de pedra. Se eles tivessem que processar uma planta ou retirar um tubérculo debaixo da terra, eles não tinham essa ajuda, tinham que fazer isso com pedaços de pau ou com instrumentos finos de pedra mesmo. Então, isso tudo demanda muito do corpo, que é um pouco do estudo. Quais são as demandas que essa população tinha no corpo delas? Doenças infecciosas, outro item do seu estudo. O que isso indica e que tipo de doença era essa que eles tinham e como isso fica marcado no osso, no esqueleto? Isso é uma coisa legal também, porque é uma coisa bem atual, né? Então, na verdade, a gente tem essas explosões, essas epidemias modernas, que a gente vê a gripe aviária, a gripe do porco. Então, é um fenômeno muito moderno, essas grandes epidemias, porque infecções está muito ligado à densidade populacional. Então, esse é um dos preceitos para interpretar infecções nos esqueletos. Infecções estão muito ligadas à agregação e densidade de população. Populações que são muito densas, o vírus ou a doença, a infecção, ela passa de uma pessoa para outra. Então, você vai andar num ônibus cheio, você tem uma pessoa tossindo com as janelas fechadas. Então, esse vírus ele se espalha muito. Então, você tem as grandes cidades que têm todos esses problemas. E o que acontece? Olhando essas infecções nos ossos, você consegue ter uma ideia de quão junto as pessoas viviam. Ou seja, quão agregado eram essas pessoas. Então, se você tem esqueletos com bastante infecção, ou seja, marcas de bactérias, e você vê isso por crescimento ósseo, você vê um crescimento ósseo, uma reação do osso a essas infecções. Isso é um indicativo de que existia maior densidade populacional, maior agregação. E no caso de Lagoa Santa, que é mais curioso, é mais interessante, então você vai vendo que existe fui construindo um quadro, né, nessa pesquisa, como era o modo de vida. Então você vê, tem a parte da saúde bucal, tinha muitas infecções, tinham muitas cáries. No caso das infecções, encontramos mais infecções do que a gente esperava. Ou seja, essa população, eles estavam vivendo em grupos mais agregados, mais juntos. E talvez isso até tivesse alguma relação com o fato deles serem mais coletores do que caçadores. As plantas, elas são normalmente mais próximas uma das outras. Então, você não precisa espalhar em grupos para caçar grandes animais. Então, você pode viver um pouco mais próximo um do outro. Então, isso é uma das conclusões
nessa parte de infecções, né? Então você vê, é uma marca que você encontra no esqueleto que te vai abrindo portas para você entender o modo de vida deles, né? Essa vida em população de maneira mais densa pode explicar um pouco um outro item, que é a violência? Você estudou uma violência interpessoal, é isso? E também estados de guerra? Isso. Ou seja, eles brigavam muito? Ou seja, isso que a gente chama de modo genérico uma tensão social, né? E isso é uma coisa difícil, difícil de interpretar. Por quê? Porque a gente só tem um esqueleto ali. Então, como eu interpretei essas marcas de violência? Principalmente marcas no crânio. Então, você tem afundamentos na região lateral do crânio, muitas vezes você tem do lado esquerdo, normalmente as pessoas são destras, então se você faz um ataque frente a frente, você normalmente pega do lado esquerdo do outro indivíduo. Você tem algumas fraturas do nariz, que também é um indicativo de confronto face a face. Então, um dos esqueletos de Lagoa Santa, ele tem uma quebra aqui nessa região do que a gente chama de osso nasal, né? E isso é um indicativo de conflito. Então, você colocando uma frequência de marcas e de traumas na região do crânio, você pode ter uma ideia de qual era a frequência desses conflitos interpessoais. Então, Lagoa Santa, para uma população que a gente imaginava que eram os primeiros americanos, uma população bem antiga, que eram de caçadores-coletores bem... com poucas pessoas, talvez os conflitos não fossem tão altos, mas não é o que a gente observou. Então, eu observei que existe uma frequência alta desses conflitos, ou seja, existe uma tensão entre as pessoas, existe uma série de conflitos que eram resolvidos usando violência. Só que muitos dessas marcas, elas não são, como eu posso dizer, elas não são fatais, né? Então, a gente vê que são marcas leves, não cicatrizadas. Isso tudo mostra que existe um conflito, mas ele não era fatal, né? As pessoas não morriam com esses ataques. Pedro, essas descobertas todas que você fez, elas são novidades para a área e, mais do que isso, na verdade, a pergunta é se elas contrariam teorias existentes até então. Você traz elementos que mostram uma situação diferente do que se acreditava até então. Isso eu acho que tem dois aspectos, né? Um deles é o tipo de estudo que eu faço. Então, você vai dizer, o meu título é um título de antropólogo. Então, no Brasil, essa ideia de antropólogo, a gente imagina muito pouco um antropólogo olhando para esqueletos e olhando para marcas de saúde e estilo de vida em esqueletos. A gente fala assim, não, isso é um trabalho para o biólogo, isso é um trabalho para paleontólogo, no caso de ossos de animais. Então, acho que isso já é uma quebra na questão da ciência da antropologia no Brasil, que é olhar para a parte biológica do comportamento. Então, isso é uma coisa. Então, isso eu diria que é uma quebra já, mas nesse sentido mais de área de estudo. E o segundo, mostrar que essa população de Lagoa Santa não é tão simples quanto a gente imaginava. Então, como a gente está falando de 8, 10 mil anos atrás, são populações pequenas, caçadores-coletores pequenos, então a gente esperaria uma coisa muito mais simples. Então, esse estudo mostrou que existe uma série de complexidades nessa população. Então, eles eram mais densos, eles estavam comendo mais plantas do que se imaginava. Então, a gente encontrou uma série de coisas inesperadas. Tinham mais infecções, tinha uma série tinha tensão social. Então, era uma coisa mais complexa. A população de Lagoa Santa era mais complexa do que a gente imaginava antes, né? E tudo isso contrapõe de algumas maneiras aquele modelo baseado na chamada cultura Clovis. Você traz elementos que mostram diferenças bem claras, é isso? Isso. Então, só para explicar, né, essa cultura Clovis foi por 70 anos, mais até 80 anos, o grande paradigma nessa área de primeiros americanos. É uma população são bandos pequenos, que caçavam grandes animais, os mamutes, os mastodontes, bisões, eles eram muito efêmeros, né? Eles iam atrás desses grandes animais. E isso era o modelo de primeiros americanos que existiu por todo esse tempo. Então, Lagoa Santa, e aí o que eles não tinham que a gente tem? Eles não têm essa região de Lagoa Santa
tão rica em esqueletos e numa região tropical que está mostrando que existe um modo de vida diferente para esses primeiros americanos. Comendo mais plantas, vivendo um pouco mais juntos, agregados e não caçando grandes animais que nem eram a sociedade Clovis. Então, na verdade, isso é mais um ponto mostrando que essa sociedade Clovis, que viveu na América do Norte, não é o modelo de primeiro americano. Na verdade, está mostrando um jeito diferente de viver desses primeiros americanos. E isso, com certeza, coloca mais uma pedra, que já são muitas, de várias áreas, uma pedra na sociedade Clovis como modelo de primeiro americano. Pedro, você citou, enfim, esse diferencial da tua formação. Você é biólogo na graduação e o mestrado também, e o doutorado agora na Universidade de Ohio em antropologia. Eu queria entender como se dá essa separação. Existe a figura do bioantropólogo. Qual é a diferença do bioantropólogo para o antropólogo, sei lá, vamos pensar no Lévi-Strauss, por exemplo, e do paleontologista, por exemplo? Como essas áreas se dividem? Elas acabam se cruzando um pouco ou não? Com certeza. Então, eu te até adicionaria um nome extra, bioarqueólogo. Então, poderia ser chamado de bioarqueólogo, de bioantropólogo, antropólogo, meu título é de antropologia, e biólogo, porque foi a formação em biólogo. Então, é uma área de intersecção. Então, essa área de estudo, ela junta diversos campos de conhecimento. Então, eu preciso de arqueologia, porque todos os meus esqueletos, eles saem no campo. Então, agora, 6 semanas atrás, a gente estava escavando um sítio que se chama Lapa do Santo, que é um sítio com uma quantidade enorme de esqueletos, e você precisa de técnicas de arqueologia para obter os seus dados. Então, precisa da arqueologia, mas, por outro lado, eu preciso também ter um conhecimento de biologia, porque eu estou estudando a anatomia humana e as reações do corpo ao ambiente. Então, eu preciso ter um conhecimento de anatomia humana, não só da parte óssea, mas também a parte de músculo. Preciso saber da questão celular, como que o osso reage aos estímulos externos. E, mais do que isso, preciso ter um conhecimento de antropologia, porque, no fim, o meu objetivo é entender o comportamento desses primeiros habitantes. Então, eu tenho que entender teoria antropológica, tenho que entender Lévi-Strauss, seria a parte... tem que tentar... Às vezes, a gente tenta entender o modo que eles pensavam, né? A partir, a partir dos esqueletos e tem a questão dos rituais funerários também. Então, precisa ter um pouquinho de antropologia, precisa ter um pouquinho de biologia, precisa ter um pouquinho de arqueologia. Então, eu diria que é uma área de intersecção. Eu comecei como biólogo, acabei como antropólogo, mas no fim eu posso me chamar um bioantropólogo ou um bioarqueólogo. Ô Pedro, e eu queria entender também a decisão de ir aos Estados Unidos. O que te motivou a ir para lá para fazer o doutorado ao longo de 5 anos na Universidade Estadual de Ohio, né? E como funciona na prática, uma vez que, como você disse, os esqueletos de Lagoa Santa estão espalhados aqui no Sudeste por São Paulo, Rio e Minas Gerais. Como que você conjugou tudo isso? Por que a decisão dos Estados Unidos? E como fica a parte prática? Eu acho que é uma questão de... A ideia de ir para os Estados Unidos é trazer alguma coisa nova para o Brasil. Então, esse sempre é o princípio fundamental. Ir para os Estados Unidos e tentar trazer uma coisa que a gente não faz aqui. Ou tentar trazer um modo de pensar que a gente não faz aqui. E a antropologia nos Estados Unidos ela é muito diferente da antropologia brasileira. Então, a gente tem uma tradição, a maioria das universidades tem uma tradição de antropologia cultural muito forte. Mesmo falou a questão do Lévi-Strauss, que deu aula na Universidade de São Paulo, que tem essa coisa da etnografia, da etnologia, mas tem muito pouco trabalho com a parte biológica. Então, a tal da antropologia biológica, que é a minha área de estudo. Então, indo para os Estados Unidos, eu tive uma formação de antropologia que é diferente do que a gente tem aqui. Então, os departamentos de antropologia nos Estados Unidos, eles são os 4 campos. Eles têm arqueologia, tem arqueólogos, tem os bioantropólogos, que são mais na área de biologia, tem os antropólogos culturais e tem os linguistas. Então, foi uma questão de formação. Então, na verdade, tentar trazer esse novo jeito de olhar a antropologia, essa nova maneira de obter esses dados que tem um pouco de fundo biológico. Então, isso é um ponto. O segundo ponto foi principalmente por causa do meu orientador, que o nome dele é Clark Larsen, que ele fez essa grande revisão
onde ele faz uma revisão de todo tipo de informação que você pode obter dos esqueletos humanos. Então, ele é um grande nome na área de entender comportamento a partir de esqueletos humanos. Então, foi uma oportunidade de trabalhar com ele, de trazer essa série de técnicas, essa série de métodos de olhar o esqueleto, mas também uma questão teórica de tentar ver uma tradição de antropologia que é diferente da tradição brasileira. E tentar voltar agora e tentar trazer essa visão diferente, uma visão institucional mesmo, porque lá a divisão da área é diferente da divisão da área daqui. Né? E como foi encarar essa mudança por 5 anos de modelo e de estilo de vida também? Você que fez o mestrado aqui na USP, é muito diferente após a graduação nos Estados Unidos? Foi muito sofrido ou se adaptou rapidamente? Não foi rapidamente, não. Na verdade, é um investimento pessoal muito grande, né? Eu não conhecia ninguém lá, então, na verdade, eu fui só eu e não tinha nenhum amigo. Você não tem amigos, a língua é sempre uma dificuldade, o sistema é outro, né? A cultura é outra. Então, foi um período de 6 meses, 1 ano, foi difícil, mas você vai adaptando, vai se ajustando, né? Tanto é que depois de 5 anos você fica até com dor no coração de deixar, né? Porque aí você faz os amigos, você conhece os professores, já sabe o sistema, né? Como funciona, e aí você tem que voltar de novo. Agora, é diferente. Por exemplo, eles têm uma carga de cursos básicos muito grande, muito intensa. Então, nos primeiros 2 anos, você só faz cursos, né? Então, muitas vezes as pessoas nem têm um projeto quando elas iniciam o doutorado. Elas vão pensar no projeto de doutorado só 2 anos depois. Bom, e uma das obrigações do doutorado lá, do PhD lá, é que você dê aula por 1 ou 2 semestres, não é isso? Isso. Foi fácil dar aula para os americanos? Não foi fácil. Não foi fácil. Na verdade, foi muito difícil, porque a questão da língua, então, essa universidade que eu fui, eles dão muita ênfase à parte de aula. Então, todos os alunos de pós-graduação, eles são responsáveis por um curso só deles. E você é responsável por todas as etapas do curso. Então, você é responsável por preparar a sua aula, você é responsável por fazer as provas, você é responsável por corrigir os trabalhos, por dar as notas, colocar isso no sistema, conversar com os alunos, marcar horários extras depois da aula. E tudo isso em inglês, né? Então, na verdade, esse é um desafio enorme. Então, eu tinha que preparar, eu acho que eu me preparei 2 vezes mais do que os alunos todos de lá, porque improvisar em inglês é muito complicado, né? Então, você tem que estar com toda a sua aula na sua cabeça, preparado, principalmente a pronúncia, né? E eram classes grandes, então era uma classe de 70 pessoas, então você tinha que falar alto, em bom tom e claro. Então, foi um desafio, né? Eu diria que vários desafios, né? Vários desafios que você vai escalando, né? Uma montanha enorme que você chega e vai escalando pedacinho por pedacinho, mas questão de prática também, né? Então, você vai melhorando. Né? Ô Pedro, para finalizar, eu queria te perguntar como que a sua pesquisa contribui para a ciência no Brasil, especialmente, enfim, reunindo tantas áreas para essas áreas em conjunto. O que o teu trabalho nos Estados Unidos traz para a ciência brasileira? Olha, eu acho que o meu trabalho principalmente é uma questão histórica, né? Então, é valorizar um pouco a história do Brasil. A gente pensa o Brasil 500 anos. Na verdade, o Brasil tem muito mais do que 500 anos, né? Então, mostrar um pouco dessa história enorme que a gente tem e um pouco esses primeiros americanos, quem eram as primeiras pessoas que pisaram no território. Então, eu diria que tem essa questão histórica, né? Valorizar um pouco a história e as raízes da nossa população, isso é uma coisa. E a outra coisa na questão acadêmica é mostrar um pouco da importância de você olhar para aspectos biológicos e de saúde das populações humanas. Então, olhar a antropologia de forma múltipla, né? Não só a questão cultural, mas também a questão do como o corpo responde ao nosso dia a dia. E tentar trazer essa visão para a antropologia brasileira. A parte da bioantropologia, né? Tentar trazer isso, incorporar isso na academia, né? Nas instituições. Então, acho que seriam esses 2 lados, né? Essa questão histórica e essa questão acadêmica mesmo. Pedro, muito obrigado. Agradecido. Agradeço o convite, por me dar tempo para falar sobre a minha pesquisa. Muito obrigado.
Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.